Oi, gente! Hoje eu tô empolgada porque eu vou conversar com vocês sobre livros que me fizeram pensar muito. Sabe aquele livro que tu tá lendo ele, tu fecha o livro e fica encarando assim a parede, pensando por horas, porque tu terminou o livro, mas ele não terminou contigo ainda. Tu ainda tem que pensar sobre aquilo que aconteceu, sobre cenas, sobre falas por muito tempo. Então eu vou conversar com vocês sobre alguns desses livros, algumas das lições de vida ou questões filosóficas que esses livros trouxeram pra mim. E alguns desses livros nem são tão profundos assim, os livros são até mais assim, basiquinhos, mas tem tipo assim, uma cena em que a coisa fica real, sabe? A coisa fica pesada. Tem uma frase que eu leio e fico tipo... Nossa, eu fico pensando sobre a vida. Então são esses livros que eu vou conversar com vocês hoje. O link pra compra de todos esses livros vai estar aqui na descrição do vídeo. Se quiserem comprar, vai estar tudo organizadinho ali pra vocês. Eu vou começar com um livro que eu amo. Ele é Eu Tenho um Nome, da Chanel Miller. Esse livro aqui, ele é muito bom, porém ele é muito triste também, porque aqui é uma autobiografia onde a Chanel vai contar sobre um estupro que ela sofreu alguns anos atrás. E o ponto de vista desse livro é mais de uma pessoa que tá contando sobre algo que aconteceu, mas ela vai falar sobre como ela fez pra lidar com isso, pra superar isso, pra ter força, pra tipo assim, ir no processo judicial encarar o homem de novo e tudo isso que vítimas precisam passar. E é o tipo de livro que me deixou pensando muito sobre como às vezes são as pessoas mais destruídas, mais quebradas, mais assim que passaram por tantos traumas que conseguem trazer mais esperança e mais força pra vida de outras pessoas. Porque uma coisa que esse livro faz muito, que a Chanel faz muito bem, é que ela mostra que apesar de tudo isso que aconteceu com ela ainda teve que achar força, sabe-se Deus da onde, pra conseguir encarar tudo isso. Tanto no caso das coisas grandes, né, de tipo ir no julgamento do estuprador dela, quanto em coisas pequenas. Tipo, ela fala que ela teve medo até de contar pra própria família o que aconteceu, porque ela ficava com medo, né, de tipo, o que eles vão falar, o que vão pensar, será que vão agir diferente perto de mim? Ela não falava pro pessoal do trabalho, porque por ser um assunto muito tabu, isso acaba sendo meio que mantido em segredo, né? Tipo, não vamos falar sobre isso, porque é triste, deixa quieto. E nesse livro que ela fala sobre isso, toda a complexidade que tem ali, e é o tipo de história que é muito bonita realmente pra tu ver como que ela consegue tirar força de algum lugar, e eu fico impressionada com isso, pra ajudar outras pessoas. Ela funciona meio que como se fosse um farol, assim, sabe? Pra outras pessoas que já passaram por isso, ou que eventualmente vão passar por isso, pra ver tipo, uma luz no fim do túnel, pra conseguir se identificar com as palavras dela e com a forma que ela encontrou de lidar com isso e de seguir a vida dela. O segundo livro que eu vou falar se chama Babel, da R.F. Kuang, e eu ainda vou fazer um vídeo falando mais sobre esse livro aqui, mas eu já tava ansiosa, então eu já vou colocar ele aqui também. Esse livro conta a história, basicamente, de uma universidade, onde as pessoas vão pra aprender um tipo de magia que funciona a partir de traduções. E é um sistema de magia muito divertido, muito interessante, porque o que acontece é, a magia acontece por conta dos errinhos na tradução. Então, por exemplo, assim, a gente sabe que a palavra saudade é uma palavra que só existe em português. Não existe tradução dessa palavra para nenhum outro idioma. Se a gente for traduzir saudade, por exemplo, para o inglês, ficaria mais ou menos algo como eu sinto a sua falta. Que nós brasileiros sabemos que não é a mesma coisa. Saudade, eu sinto a sua falta, não é a mesma coisa. Então, no sentido que é perdido entre essa tradução para os dois idiomas, acontece uma magia. Então, tipo, vamos dizer que entre saudade, eu sinto a sua falta, algo iria faltar, sabe? Tipo, algo iria desaparecer, ia aparecer um buraco, algo nesse sentido assim. Então, eles usam essa magia, por exemplo, para fazer os trens viajarem mais rápido, para fazer a comida não apodrecer, para fazer iluminação mais forte, enfim, esse tipo de coisa. E, na verdade, esse livro tem muitos assuntos que me fizeram pensar, que me fizeram ficar encarando a parede, pensando e raciocinando, mas vários deles acabam sendo spoilers, então eu vou comentar sobre um que não chega nesse ponto de dar spoiler da história. E ele é a respeito do compartilhamento de informações. Então, o que acontece nesse livro é que essa universidade fica na Inglaterra. A Inglaterra ensina para esses alunos como é que funciona esse estilo de magia, como é que eles encontram palavras pra associar e tal. E a Inglaterra fica com essa informação pra ela. Ela não compartilha isso com outras pessoas do mundo, porque a Inglaterra vai ter vantagem, né, com isso. É uma vantagem estratégica que ela tem em relação a outros países. Esse livro se passa ali pela época de 1800 e alguma coisinha, então é na época que a Inglaterra ainda tava dominando o mundo, né? Então essa vantagem ali dessa magia ajuda demais em questão de guerras, em questão de sobreviver economicamente, em ter, virar uma potência global. Só que ao mesmo tempo, por mais que a Inglaterra tenha vantagens ficando com essa informação em segredo, é algo que é muito injusto, né? Tipo, eu fico pensando assim em relação, por exemplo, da pandemia da Covid. Imagina se um país, tipo assim, a Inglaterra, Suíça e Nigéria descobriram a vacina pra Covid e todos os outros países que se ferrem, sabe? Vamos vacinar a galera aqui, fechar as fronteiras do país e o mundo que se exploda lá fora.
Tipo, é o tipo de coisa que ética não é. É uma coisa, assim, moralmente questionável, porém, é inegável que o país teria uma vantagem em relação a outros países que não conseguirem desenvolver, né, esse tipo de tecnologia. E aí que esse livro me fez pensar nessa linha extremamente tênue que tem entre tu manter segredo para tu ter a tua vantagem estratégica, competitiva, né, até quando a gente fala, por exemplo, de empresas, né, vamos dizer, tipo assim, Coca-Cola descobriu um conservante novo ali, um açúcar menos calórico, enfim. É óbvio que eles não vão querer compartilhar com outras empresas, porque isso dali vai ser vantajoso pra eles, é uma vantagem competitiva que eles têm. Então, nesses casos, que não é assim uma coisa de vida ou morte, ok ficar ali pra ter uma vantagem competitiva, mas quando são questões assim que beneficiariam o mundo todo, sabe? Tipo, é um conservante de frutas que iria preservar as frutas por um ano, sabe? Que daí conseguiria ajudar a alimentar pessoas em lugares mais precários. E daí tu não compartilha essa informação, aí fica complicado. Então, tipo, esse livro me deixou muito pensando em quando que é justo tu ter uma informação que tu descobriu e tu manter ela em segredo contigo, e quando que é mais ético tu acabar compartilhando com o mundo inteiro essas informações. E ainda mais no caso desse livro, que a história se passa em 1800, né? Então, tipo, hoje em dia, o compartilhamento de informações científicas, principalmente, acontece de forma muito mais globalizada. Naquela época, não tinha nem, tipo assim, correio, né? Tu vai mandar um tipo de informação assim, era muito mais complicado. Mas ainda assim é uma discussão que eu acho muito interessante, de ficar pensando até que ponto é ético tu manter segredo sobre algumas coisas e até que ponto seria muito escroto da tua parte ficar com aquilo só pra ti. O terceiro livro que eu vou falar é Uma Vida Pequena, da Hanya Yanagihara. Esse livro é extremamente deprimente, ele é triste, ele é horrível, só acontece coisa ruim nessa história, mas ainda assim é um livro muito impactante, que traz uma mensagem muito boa. O que acontece nesse livro é que o protagonista da história, ele sofreu muito quando ele era criança. Ele foi muito abusado, tanto fisicamente quanto emocionalmente, e isso, obviamente, tem consequências para a vida dele no presente, quando ele já é adulto. Tem consequências tanto mentais e emocionais, por conta do abuso que ele sofreu, mas também físicas. Então, assim, ele acaba ficando com algumas doenças por consequência das coisas que ele passou lá no passado. E ele vive o tempo todo com muita dor. E é justamente sobre essa dor que eu acho que esse livro fala de uma forma muito interessante, porque se tu não é uma pessoa que vive com dor crônica, é muito difícil a gente entender como é que é a realidade, sabe? Porque esse tipo de pessoa convive todo santo dia com isso. É o dia inteiro, todo dia, sentindo dor e sofrendo e tendo que fazer outras coisas e se virar de outras formas pra conseguir ter uma vida basicamente normal. E é muito maluco a gente pensar que, tipo, se tu não vive com isso, tu não tem a menor ideia de como é que é a realidade desse tipo de pessoa. E eu não tinha. E ler esse livro, sabe quando o livro dá aquela... abre os teus olhos um pouco sobre a realidade de outras pessoas? Esse livro, ele traz muito disso. Ainda é muito esquecido, é muito invisível esse tipo de coisa. Eu não vejo quase nada sobre isso em outros livros, em outras histórias. Então eu achei importantíssimo quando esse livro traz informações a respeito disso e a respeito da vida desse personagem que... dá vontade de tu só pegar ele, dar um abraço e tentar ajudar ele de alguma forma, mas tu sabe que não dá. É muito triste ler esse livro, de verdade. Eu falo rindo porque, assim, chega a ser quase uma piada entre as pessoas que já leram esse livro, que ele é o livro mais horrível do mundo, apesar dele ser um livro muito bom. Então, eu recomendo que, se tu tiver interesse, tu leia esse livro, porém saiba que ele é extremamente traumático, ele tem descrições bem detalhadas a respeito de algumas cenas de abuso, algumas cenas de violência, cenas horríveis assim, então vai com calma pra ler ele. Próximo livro, eu sinto que todo mundo já tá de saco cheio de me ouvir falar sobre ele, mas é A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói. Esse livro aqui, ele vai falar literalmente sobre a morte desse cara. É um conto, na verdade, o livro não tem nem 100 páginas, e aqui o Ivan Ilitch, ele acaba pegando uma doença que os médicos não têm a menor ideia do que é, e ele tá convalescendo, ele tá piorando a cada dia, e eventualmente ele vai morrer. E esse livro também vai falar sobre essa questão da dor física, que o Ivan sofre muito até ele eventualmente morrer, mas uma coisa que esse livro me deixou pensando muito é como a gente não aproveita a vida. Porque uma das principais discussões que o Ivan pensa enquanto ele tá ali morrendo, tem um momento em que ele tem um pensamento assim, ele tá conversando com Deus. E ele pede pra Deus, né, não, me devolve a minha saúde que eu vou viver da mesma forma que eu vivia antes. E daí ele pensa, não, mas pera,
a minha vida era horrível antes. E daí ele pensa que tudo que ele fez ao longo da vida dele não foi o que ele queria. Ele fez uma faculdade, ele seguiu uma carreira que o pai dele queria, ele se casou com uma mulher que não gosta dele, ele teve filhos que não estão nem aí pra ele fazia coisas assim que não era exatamente o que ele queria, mas era o que as pessoas em volta dele queriam, ele ia só assim, aceitando, sabe? Tá, então vamos fazer isso aqui pra agradar fulano, pra agradar cicrano. Então, ele muda de ideia pensando nisso, ele pensa, não, se eu recuperar minha saúde, eu vou mudar tudo, eu vou viver do jeito que eu realmente gostaria de ter vivido e tal. Então, a mensagem desse livro pra mim foi muito disso, de, cara, tu tem um tempo finito nesse planeta, tu eventualmente vai morrer, não sabe-se quando, então não faz as coisas pra agradar outras pessoas, segue o teu caminho, sabe? Faz as coisas que realmente te deixam feliz, as coisas que vão beneficiar a tua vida, porque a hora que tu chegar no teu leito de morte e tu se arrepender dessas coisas já vai ser muito tarde. Eu tenho um vídeo onde eu falo só sobre esse livro aqui, porque eu achei ele maravilhoso, assim, tem um monte de coisas também que dá pra falar sobre ele, mas principalmente essa coisa de tu aproveitar a tua vida e sentir como se tu estivesse fazendo a tua vida valer a pena é um negócio que me pegou muito mesmo. O próximo livro é o Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Esse livro aqui, ele conta uma história hipotética, né? E se, do nada, as pessoas começassem a ficar cegas? Tipo assim, eu fiquei cega aqui, do nada, agora pisquei e estou cega, e daí as pessoas que eu vou entrando em contato vão ficando cegas também, sabe? Eu ando na rua, vou no mercadinho, pago pra pessoa do caixa, essa pessoa fica cega, e daí essa pessoa fala, sabe assim, vai espalhando muito rápido. Então o livro é como se fosse um e se isso acontecesse, e daí o José Saramago vai fazendo um ensaio sobre a cegueira e mostrar como que as pessoas reagiriam a isso, como que a sociedade reagiria a isso. E esse livro, velho, porque assim, ó, ele vai mostrar o pânico que seria. Porque, primeiro de tudo, se do nada tu ficasse cego, tu já ia entrar em pânico, já ia ficar desesperado, tu já não sabe como que tu vai viver a tua vida, sabe? Fazer coisas simples mesmo. Tipo assim, eu ficava pensando, cara, se eu ficasse cega aqui do nada, daí eu fiquei assim, passei dias pensando nisso, sabe? Eu não ia mais sair de casa, porque eu não ia saber como voltar pra minha casa. Eu não ia conseguir fazer nada, como é que eu ia cozinhar? Como é que eu ia saber se uma comida que eu tô pegando tá boa pra comer ainda, ou se já tá podre? E o livro mostra que demora um bom tempo para as pessoas começarem a se acostumar com essa cegueira e começar a se movimentar pelo mundo e tentar reestruturar e reorganizar essa sociedade pra encontrar alguma forma de viver dessa forma ali, porque agora tá todo mundo cego. E eu achei que o José Saramago foi muito bom em escrever esse livro, porque ele mostra que realmente ia ser um colapso completo da nossa sociedade, porque é questão de comida, quem é que ia plantar e colher comida, como é que ia funcionar o sistema de esgoto, transporte, é tudo, a gente depende da visão pra tudo na nossa vida. Eu principalmente fiquei pensando em o que eu faria da minha vida se eu ficasse cega, e é o tipo de livro que eu terminava os capítulos e eu ficava assim, cara, nesse capítulo e nessa parte aí, o que eu faria? Tipo, várias vezes que eu fiquei assim, eu só iria morrer mesmo, porque eu não sei, eu ia ficar desesperada, entrando em pânico, tendo 15 ataques de ansiedade por dia, porque, não sei, mas é um livro que eu achei muito interessante pra ter esse experimento mesmo, ficar imaginando assim, o que aconteceria se todo mundo ficasse cego. Antes que o Café Esfrie, do Toshikazu Kawaguchi, é um livro que fala sobre uma cafeteria, onde tem uma das mesas da cafeteria que se tu sentar lá, colocar uma xícara de café, tu consegue voltar no tempo. E tu pode ficar no passado até que esse café esfrie, né? Tu tem que beber o café antes que ele esfrie pra poder voltar pro presente, senão tu fica preso no passado. Primeiro já começa o livro sendo legal, porque tem um negócio de viagem no tempo e tal. Mas tem um pequeno porém com essa viagem no tempo. Apesar de tu conseguir voltar no tempo, tu não pode mudar nada que acontece. Tipo, tu pode chegar lá e falar o que tu quiser pra pessoa do passado, fazer o que tu quiser, mas nada do presente vai ser alterado. Não interessa o que tu faça, o que tu fale, não importa nada. Nada vai mudar. E daí eu fiquei muito pensando assim, tipo, poxa, eu voltaria no tempo se, independente do que eu fizesse, do que eu falasse, nada fosse mudar no presente? Pra quê, sabe? Pra que tu vai voltar no tempo? E eu fiquei muito pensando assim, em que situação eu acharia interessante, útil, voltar no tempo sabendo que eu não conseguiria mudar nada no presente ou no futuro. No começo, quando eu tava lendo esse livro, eu fiquei pensando, é inútil fazer um negócio desse. Porém, e aí que vem um negócio genial que eu achei desse livro, conforme eu fui lendo o livro, eu comecei a achar que realmente era um negócio benéfico, porque são 4 histórias, basicamente, que são contadas de 4 pessoas que fazem essa viagem no tempo, e cada uma delas tem um motivo diferente. Então, fala sobre, tipo, tu voltar pra falar com a tua família, tu voltar pra falar com uma pessoa que já morreu, e são conversas que essas pessoas têm que realmente não mudam em nada o presente ou o futuro. Porém, as pessoas que viajam no tempo saem de lá de formas diferentes. E são
mensagens que elas aprendem que são muito impactantes. Eu não vou falar muito aqui pra não dar spoiler sobre esse livro, ele é muito bom, recomendo muito que leiam. Mas ele realmente me deixou muito pensando sobre isso, sobre em que situações vale a pena tu voltar pro passado, mesmo que tu não consiga mudar nada. E que, às vezes, não é nem uma viagem no tempo, assim, nesse sentido de ficção científica, mas é mais uma viagem no tempo dentro da tua cabeça, sabe? De tu voltar no passado e reviver algumas coisas que tu já passou, algumas conversas que tu já vivenciou, pra que tu consiga aprender coisas sobre aquilo lá e seguir em frente na tua vida. Agora, um livro que eu não achei tão incrível assim, porque não é muito meu estilo, mas que tem uma passagem que eu achei muito foda. É o Clube do Crime das Quintas-Feiras, do Richard Osman. Esse livro, ele é meio que um mistério de investigação criminal, e eu não costumo ser muito fã desse tipo de história, porém, tem uma parte nele que é muito legal, porque os protagonistas desse livro são idosos que se juntam pra tentar resolver crimes que não foram resolvidos, sabe? Aqueles mistérios de um assassinato que nunca foi resolvido, nunca conseguiram descobrir quem que foi, e eles se juntam e tentam ali solucionar sozinhos. E como os personagens são idosos, tem uma cena em específico que uma das personagens, ela tá falando sobre como a gente sempre lembra da primeira vez que a gente vai fazer alguma coisa, né? Tipo, ela fala sobre, a primeira vez que tu vai viajar pra um tal lugar, a primeira vez que tu viaja de avião, o teu primeiro beijo, a gente sempre lembra dessas primeiras coisas, mas a gente raramente sabe quando é a última vez que a gente tá fazendo algo. E ela comenta sobre a última vez que ela vai numa viagem com as amigas dela, porque depois dessa última vez, que elas não sabiam que ia ser a última, elas meio que começaram a se afastar, algumas morreram, enfim, e isso me deixou muito pensando em como a gente realmente não sabe quando é a última vez que a gente vai fazer alguma coisa, como tipo, sei lá, a última vez que tu conversa com alguém, porque depois disso vocês brigaram e nunca mais se falaram. A última vez que tu vai num restaurante, porque depois disso o restaurante fechou e tu nem sabia que o restaurante estava fechando. A última noite que tu dorme na tua casa, porque tu vai se mudar. E são coisas que às vezes são muito pequenininhas, assim, na nossa vida, que a gente não repara, porque a gente meio que não tá vivendo no momento, a gente tá vivendo assim, de, vou fazer as coisas aqui, mas amanhã já tem coisa pra fazer, nananã, e a gente não percebe, não aproveita de verdade essas coisas que são importantes pra gente. E daí depois a gente fica pensando, poxa, foi a última vez que aquilo aconteceu, né? Esse livro, assim, ó, alugou um triplex na minha cabeça e eu fico pensando nisso até hoje. Tipo, as últimas vezes que eu fiz alguma coisa, e é muito louco pensar nisso. Em alguns casos é triste pensar, né? Tipo, a última vez que eu fiz, tipo, carinho na minha cachorra que acabou morrendo. É triste pensar nisso. Em alguns casos é feliz, né? Tipo, nossa, a última vez que eu tive que trabalhar naquele lugar horroroso. Mas em alguns casos é, tipo, a última vez que eu fiz algo que eu gosto muito e que eu deveria fazer de novo, sabe? Por exemplo, eu gosto muito de fazer trilha. A última vez que eu fiz trilha, eu acho que faz 1 ano. Eu devia fazer de novo, porque é algo que me deixa feliz, mas que eu não fiz, nem eu sei porquê. E então eu acho interessante pensar sobre isso, até pra gente dar uma refletida na própria vida. E o último livro que eu vou falar, ele se chama Monsters, A Fan's Dilemma, da Claire Dederer. Infelizmente esse livro não tem tradução ainda, mas eu fiz um vídeo falando sobre os principais pontos dele, eu vou deixar linkado aqui nos cards e na descrição aqui de baixo. Mas esse livro fala sobre essa questão da gente, de como que a gente lida com uma obra que a gente gosta muito, tipo um livro, um filme, uma música, sabe? Uma obra de arte que a gente ama, mas que foi feita por uma pessoa que teve falas problemáticas ou atitudes problemáticas. E daí ele fala sobre essa questão de tu conseguir separar o autor da obra, ou como que tu lida com os teus sentimentos a respeito disso, se tu continua gostando desse livro, mesmo que o autor tenha, tipo, torturado uma pessoa, ou se tu para de gostar do livro depois do que aconteceu. São discussões muito complexas sobre isso, mas principalmente esse livro não vai trazer uma resposta, sabe? Tipo assim, você tem que fazer isso, isso, isso. A Claire vai falar mais os pontos que a gente leva em consideração quando a gente tá lidando com essas situações. Porque isso é tudo muito pessoal. Principalmente quando a gente fala que, assim, dependendo do que o autor fez, por exemplo, vamos dizer que é um autor machista. Eu, sendo mulher, obviamente vou ver isso como uma coisa mais problemática do que um homem, por exemplo, porque isso não afeta um homem. E se for um autor racista, por exemplo, eu, como uma pessoa branca, não vou me sentir impactada pessoalmente pelas coisas que o autor fez. Já uma pessoa negra, obviamente que vai, porque aquilo afeta diretamente a vida dela. Então, ela fala sobre esse tipo de coisa, sobre como, dependendo do que o autor fez, é mais fácil pra gente separar autor de obra,
obra ou não, dependendo do quanto a gente gosta daquela obra, né? Tipo assim, poxa, é a minha música favorita, é a música que me tirou da depressão, que, sabe, que me impactou demais, ou é só aquela música que assim, é divertidinha pra dançar. É muito difícil a gente conseguir encontrar uma regra pra todos os casos, e tem muitas variáveis, então é um livro que traz muitas discussões sobre isso, que me fez ficar pensando em trocentos cenários hipotéticos, e eu acho que é um livro muito legal pra qualquer pessoa que consome arte de forma geral, porque tu vai passar por isso em algum momento. Em algum momento tu vai ler um livro, ver um filme que tu ama e daí tu descobre que o autor fez um monte de cagada na vida e daí tu fica com aqueles pensamentos conflitantes, né? Tipo, ai meu Deus, eu posso gostar disso ainda e ainda ser uma pessoa boa, mesmo que o autor fez aqui, tu fica meio confuso. E esse livro ajuda a dar uma respirada e tu encontrar algumas soluções pra ti, que funcionam no teu contexto pra cada uma dessas situações. E é o tipo de livro que eu recomendaria muito pras pessoas, mas como ele não tem em português ainda, é mais complicado, então eu recomendo que tu assista o meu vídeo, porque é um tipo de tema que ajuda até tu ser mais empático com as outras pessoas quando tu vê que elas agem de forma diferente, né? Tipo, às vezes pra mim eu não consigo mais gostar daquilo, mas outra pessoa gosta. E acaba isso sendo meio que uma guerra online, né? Principalmente com a cultura do cancelamento. As pessoas cancelam uma pessoa porque fez algo e daí as outras ainda continuam gostando dela, e daí é tipo, ai, porque tu é hipócrita, porque isso vira aquele burburinho, aquela loucura. Então é um livro que, na minha opinião, seria muito bom para as pessoas lerem nesse mundo polarizado para tentar dar uma, tipo, vem aqui, vamos tentar encontrar uma forma mais pacífica de conversar. É isso. Se tem uma coisa que eu amo mais do que ler, é esses livros que são impactantes e que grudam na minha memória, porque, assim, ó, eu juro pra vocês, todos esses livros são extremamente memoráveis, até esse dali que eu falei, que eu nem gostei tanto assim, ele é muito memorável na minha cabeça, ele grudou aqui, porque ele simplesmente tem uma mensagem que pra mim foi muito impactante. E apesar de eu não ter, tipo assim, nossa, a história incrível, um dos pontos que ele traz foi muito importante pra minha vida. Tipo, sabe quando tu lê um negócio e aquilo dá uma mudada na tua vida, na forma como tu vê o mundo? Tu sente que tu transcendeu com o livro. Eu amo demais isso. Inclusive, me conta aqui nos comentários qual foi o livro que mais, né, te fez refletir e pensar sobre a vida. Porque eu amo esses livros assim e eu tô sempre buscando novas recomendações. Se tu assistiu o vídeo até aqui, eu ficaria muito feliz se tu desse um like nele. E se tu caiu de paraquedas aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreve aqui, porque eu faço vídeos falando sobre livros, leitores e literatura. E se tu também gosta de conversar e fofocar sobre essas coisas, esse é o lugar pra ti. Eu vou deixar aqui do lado o vídeo onde eu falo sobre esse livro, né, sobre separar autor de obra, porque eu acho ele muito interessante pra todo mundo assistir. E eu vejo vocês no próximo vídeo.